Boa noite, cara. Diz aí pra quem tá do teu lado o seguinte: você é um privilegiado. Diz assim pra ele: olha, pense bem, cara. Você poderia estar em Caldas Novas, poderia estar na Cascata Carolina, você poderia estar em Bariloche, no Canadá, mas você tá aqui, velho. Você é um privilegiado, velho. Olha só, você tá na presença de Deus. Mais vale um dia aqui, no forno, do que 1000 em qualquer outro lugar, cara. É uma parada para vocês saberem, a gente tem tomado algumas providências como igreja em relação ao crescimento e também em relação à adequação desse espaço aqui, cara. Agora, em breve, a gente vai começar um quarto culto da Onda, vai começar um culto de manhã, e a gente está agilizando também em relação ao aluguel do espaço lá na Zona Norte, para a gente começar também a Onda lá na Zona Norte, a comunidade lá na Zona Norte. Então, só para vocês estarem por dentro do que está rolando. Quem é a Zona Norte, levanta a mão. Zona Sul, nego. Zona Rural, quer dizer, o meu é Zona Rural, né? Cara, a gente vai começar hoje o tema Post, ok? E esse tema eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa na tua mente, vai te revelar muitas coisas. Eu tenho convicção, tenho certeza que, cara, se você tiver com o teu coração aberto, muita coisa vai ser ministrada a você e que você vai ser edificado e crescer um pouco mais na tua caminhada com Deus. O tema Post, ele é feito e vai ser feito em cima das 7 igrejas de Apocalipse. Né? Começa lá em Apocalipse capítulo 2 até o capítulo 3, são 7 cartas endereçadas a 7 igrejas que são poderosas e trazem revelações e verdades incríveis acerca de Deus, acerca da igreja, acerca de como nós devemos ser. E é interessante que essas 7 cartas às igrejas são uma das poucas ocasiões que Deus dita aquilo que está sendo escrito. Você sabe, enfim, uma curiosidade bíblica, né? Qual que é o único trecho da Bíblia que Deus escreve? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi ele que escreveu com o próprio punho, dedo celestial, de raio, sei lá como foi, mas ele que escreveu. Agora, existem algumas outras porções na Bíblia que ele cita, que ele diz assim, cara, senta aí, escreve o que eu estou falando. E esse episódio de Apocalipse aconteceu exatamente assim, não foi visão, não foi sonho, não foi nada disso. Deus chegou para João e falou, João, senta, escreve. Escreve exatamente dessa forma que eu te falar, para que a igreja receba esse recado. Então o que é legal em nós estudarmos esse tema, o Post, é que nós vamos estar ouvindo palavras diretamente vindas de Deus, sem nenhuma interrupção humana e sem nenhum canal humano. É Deus falando para a igreja. E o que é legal é nós compreendermos a respeito da perspectiva em que nós vamos analisar e vamos, enfim, estudar essas cartas durante esse tempo. Existem 3 perspectivas que você pode ler Apocalipse, principalmente esse capítulo 2, versículo 3. A primeira perspectiva é você olhar como uma situação histórica. Aquelas igrejas, igreja de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, enfim, as igrejas que a gente vai estudar, elas realmente existiram. Não é ficção, são igrejas factuais, verdadeiras, e elas existiram. Então muita gente compreende que essas cartas foram endereçadas àquela igreja e se acabou por ali. Mas é interessante porque o número 7, para o judeu, ele tem muito significado, que diz respeito a algo eterno, infinito, poderoso, maior. E aí algumas outras pessoas pegam essas 7 cartas e acham que elas são referentes a períodos da história da igreja. Então teve o período Éfeso, teve o período Laodiceia, houve o período, enfim, Pérgamo, até a volta de Cristo e aí Jesus vem. Mas a gente vai ver, estudar ela a partir da terceira perspectiva, que é qual? Essas igrejas existiram, mas ainda assim essas verdades, esses princípios são aplicáveis a nós como igreja no século 21. É importante que, enfim, ouvindo o que nós vamos ouvir, cara, você tenha uma compreensão. A tendência nossa é sempre puxar aquilo que nós ouvimos para o individual. Tipo, o que Deus quer falar comigo? Mas essas cartas, elas foram endereçadas para o coletivo. Foram para igrejas.
não foram para indivíduos, não foi para Apolo, não foi para Paulo, não foi para João, foi para a igreja de Éfeso. Era uma carta endereçada para um grupo maior de pessoas. Então, eu quero te convidar durante esse tema a você não só olhar para ele no aspecto individual, tipo, o que Deus quer mudar em mim, mas o que Deus quer mudar no meu GP. O que precisa acontecer na minha igreja. O que eu posso fazer diferente para que a minha igreja seja aquilo que Deus sonhou que ela fosse. Então, leve isso para o coletivo. Abra lá a tua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, e a gente vai começar, então, o tema post estudando a carta para a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, até o versículo 7. Beleza? Aberto? Olha o que está escrito lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Repete comigo, mão direita. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Repete comigo, 7 candelabros. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Fica tranquilo que ninguém vai roubar nada aí, pode fechar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. E pedimos ao Pai que de uma forma sobrenatural, o Senhor venha falar conosco, Pai. Tira, Senhor, toda a vaidade que existe no nosso intelecto. Tira, ó Pai, toda a soberba que existe, ó Pai, no nosso coração. Que possamos, ó Pai, ouvir claramente a Tua voz. E que saiamos daqui, ó Pai, tomados pelo Teu Espírito Santo. Nós, ó Pai, não queremos ser intelectuais que conhecem, mas queremos ser filhos, ó Pai, que nos é revelada a verdade e vivamos de acordo com essas verdades, ó Pai. Então fala com cada um de nós, ó Pai. Ministra-nos através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Cara, essas 7 cartas, em todas elas, no final, existe uma promessa para os vencedores. Para os vencedores. Quem é vencedor? Vencedor na corrida cristã não é aquele que corre mais rápido. Vencedor na corrida cristã é aquele que chega até o final. Existe promessa para aqueles que perseveram. Existe promessa para aqueles que permanecem até o final. Tão importante quanto andar é você cadenciar a quantidade de passos que você dá para que chegue até o final. E existe promessa então para aqueles que permanecem, para aqueles que correm até o final, para aqueles que não desistem. Sabe, talvez, enfim, o mundo, as aflições venham, tentam roubar nossa fé, mas aqueles que correm até o final têm palavra de vitória dada por Deus. E essa palavra que Deus dá àquela igreja é que o vencedor dela lhe seria dado o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, de experimentar a vida do próprio Cristo habitando em você. Algo que foi separado do homem a partir do pecado, mas que através do sacrifício de Cristo e da vitória dos vencedores, eles têm acesso àquilo que Deus tem para nós. Nessas 7 cartas,
Deus se revela em cada uma delas de forma distinta e de forma diferente. É muito louco isso, cara. Sabe, porque nós vivemos um tempo onde a maioria de nós tornou Deus um ser humano um pouco melhorado. Então, por exemplo, Deus é igual a mim, mas ele é um pouco melhor que eu. Ele é igual a mim no sentido de humanidade limitada, assim por diante, mas pode fazer algumas coisas a mais. Cara, descarte toda a mitologia grega. Deus não é homem, Deus é espírito. Tira ele de qualquer caixinha, sabe? Quando você achar que você conheceu completamente a Deus, cara, você está sendo enganado pelo diabo. Porque nós vamos conhecer completamente Deus na eternidade. E por isso que eu acho muito louco GP. Porque dentro do grupo pequeno, nós reconhecemos o Cristo que se manifesta de diferentes formas para diferentes pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive várias vezes. Por exemplo, aquele cara conhece o Jesus Salvador. E aquele outro cara conhece o Jesus Consolador. E aquele outro cara conhece o Jesus que exorta, que corrige. Mas espera aí, qual Jesus é o Jesus certo? Todos. Todos é o mesmo Deus que se manifesta de multiforma e graça. Deus tem diferentes formas. E nós precisamos estar atentos a isso, porque é na medida que nos é revelado a pessoa de Cristo, é que nós começamos a viver de forma plena. Sabe, a plenitude da vida cristã está diretamente relacionado à revelação. Se você tem pouca revelação de Deus, você tem uma vida cristã miserável. Se você tem muita revelação de Deus, você tem uma vida cristã abundante. O segredo, muitas vezes, de você ter a vida abundante é você compreender quem Deus é. E em cada uma dessas cartas, Deus se revela de uma forma. Nessa carta, destinada à igreja de Éfeso, Deus se revela de duas formas. Primeira, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Segundo, aquele que caminha entre os candelabros de ouro. E talvez você esteja, Apocalipse é complicado demais, velho. Não é complicado. Quer ver? Um versículo antes, no versículo 20 do primeiro capítulo, diz o que significa isso. Olha lá. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas são os 7 anjos de cada uma dessas igrejas. E os 7 candelabros são as próprias igrejas. Aí talvez você esteja pensando, mas Lipão, então cada igreja tem um anjo guia? Tipo, o nosso é Gabriel, e da Assembleia Miguel? Não. Esses anjos que a Bíblia fala são líderes, pastores, que direcionam e que lideram a igreja. Mas olha só a forma como Deus se revela para nós hoje. Aquele que tem as 7 estrelas na mão. Em outras palavras, aquele que tem os líderes, os pastores em sua mão. E não é em qualquer mão. Qual mão que é? É a direita. Na Bíblia, sempre quando fala de mão direita, fala da mão forte, fala da mão poderosa, da mão dominadora, controladora. Olha só que doido, velho. Jesus está se revelando como aquele que tem o domínio dos líderes da igreja. Por vezes nós olhamos para a igreja ou para igrejas e pensamos, velho, está tudo uma bagunça. Mas Jesus está se revelando aqui para nós como aquele que, mesmo estando uma bagunça, ele ainda tem o domínio da igreja. Ele ainda tem os apacentadores em sua mão direita e forte. E por mais que eles façam burrada, ainda assim Deus mantém o controle. E isso é muito louco, por quê? Porque nós olhamos para a igreja e ela tem já mais de 2.000 anos de história. Sabe, nesses 2.000 anos de história, impérios ruíram, empresas acabaram, instituições, nações, enfim, foram e vieram, guerras e contendas e tudo aconteceu. Pecado, a igreja, enfim, tantas outras coisas que aconteceram. Mas ainda assim a igreja continua. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle da igreja. A igreja não está largado às traças. Ele é o dono da igreja e mantém a igreja dentro do seu próprio punho fechado. As 7 estrelas estão em sua mão.
Uma outra coisa que ele nos revela é que ele é aquele que está andando sobre os 7 candelabros. O que é o candelabro? A própria igreja. Aqui Jesus está se revelando como um Deus presente. Não é um Deus ausente. Jesus está aqui nessa noite. Sabe, tem uma música, um hino antigo, que é muito feio esse hino. Tem a maioria dos hinos eu gosto, mas esse eu não gosto, que fala: o homem de branco está caminhando no meio da igreja. É muito feio o hino. Mas, enfim, só lembrei para deixar para vocês aí. Mas o que essa palavra está nos revelando, cara, é que Jesus está presente. Sabe, Jesus está presente no teu GP. Quando vocês estão reunidos no teu GP como igreja, Jesus está lá, velho. Ele não está ausente. Ah, Lipão, mas eu não vejo. Mas isso é fé, certeza daquilo que não se vê, não se pode tocar. Mas através da Bíblia nós temos convicção e certeza. E é Ele que está falando. Eu estou andando entre os 7 candelabros. E é muito louco isso também, porque o mesmo Deus que está aqui nessa noite, está lá na Indonésia, quando uma igreja está reunida no nome dele. O mesmo Deus está aqui e está lá. E também está na Assembleia de Deus, na Quadrangular, na Igreja Católica, está no meio daqueles que buscam a Jesus como Senhor, Salvador. Então, eu estou na Igreja Católica? Sabe, gente, já falei isso algumas vezes para você, e eu quero que vocês escutem mais uma vez, cara. Aquilo que nos salva, aquilo que nos redime é o nome de Jesus, não é religião, não é placa de igreja. Se existem pessoas buscando a Jesus, Ele está naquele lugar e Ele mesmo promete: eu estarei diante, no meio daqueles que estão me buscando. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. E esse é o Deus presente. Não é um Deus ausente. Talvez você esteja achando que tudo está uma bagunça, virado no alho. Não. Deus está no controle da igreja e Ele anda no meio da sua igreja. Cara, eu não sei quanto a você, mas eu acho que você deveria ter essa cobiça santa. Porque existem cobiças santas, não sei se você sabe. Por exemplo, juntar tesouros no céu deve ser uma cobiça que você tem. Pô, eu quero ser magnata no céu, velho. Ostentação mesmo. E é uma cobiça que você tem que ter. Aliás, Jesus ensina a nós termos esse tipo de cobiça. Esse tipo de cobiça santa. E existe uma coisa que, cara, eu acho que deveria ser muito louco experimentar isso. Lá na carta de Jó, o diabo chega para Deus e pergunta: Deus, aonde existe um homem justo na terra? Deus olha e fala: lá, Jó, esse é o nome do cara. Você já imaginou isso, velho? O diabo hoje chegando para Deus e fala: ei, aonde tem um homem justo na terra? Está lá, Natan. Meu, velho, eu postar na hora no Facebook. Hashtag elogiado por Deus. Cara, é demais ser elogiado por Deus, porque Deus é o cara. É tipo assim, tipo um jogador de futebol ser elogiado pelo Neymar. Pô, velho, mano, eu acabo com tudo depois de ser elogiado por ele. Agora você imagina ser elogiado pelo próprio Deus. E aquela igreja arrancou alguns elogios de Deus. Eles fizeram algumas coisas que Deus olhou para eles e falou: cara, vocês estão mandando muito bem. Vocês estão mandando muito bem. Parabéns pelo aquilo que vocês têm feito. Será que você tem arrancado elogios de Deus? Será que teu GP tem arrancado elogios de Deus? E Deus, então, elogia aquela igreja de algumas formas. O primeiro elogio que Deus faz para aquela igreja era uma igreja que praticava boas obras. O que é praticar boas obras? Praticar boas obras é fazer aquilo que lhe era mandado. Aquela igreja era uma igreja que fazia aquilo que era mandado. Então, por exemplo, galera, vamos fazer uma vigília de oração semana que vem. Toda a igreja ia, fazia o que lhe era mandado. Galera, vamos dar uma oferta aí, porque, enfim, vamos comprar um ar-condicionado. Todo mundo ofertava, por quê? Porque faziam aquilo que lhe era mandado. Aquela igreja cumpria os seus deveres. Sabe, nós hoje como cristãos, no nosso contexto de Ondadura, nós temos algumas coisas que nos são cobradas. Por exemplo, discipulado, GP, celebração. São coisas que são cobradas. Se você as cumprisse essas coisas, Deus elogiaria você nesse sentido. Olha,
Muito bem, você tem praticado boas obras, você tem feito o que eu estou mandando. Está mandando legal, está bem. Mas o que chama a atenção daquela igreja é que ela tira um outro elogio de Deus. Qual é o outro elogio? Vocês têm trabalhado arduamente. Repete comigo, arduamente. Vocês têm trabalhado arduamente. Aquela igreja não só fazia o que lhe era mandado, mas fazia além daquilo que era mandado. Então aquela igreja, no nosso contexto, ia para GP, ia para celebração, discipulado, rolando solto, mas eles faziam mais. Eles faziam mais. Eles oravam nas suas casas. Eles jejuavam sem ninguém mandar. Eles faziam obra social sem ninguém mandar. Eles faziam a coisa acontecer sem ninguém mandar. Ofertavam generosamente, sem ninguém ter que chegar em cima do palco e falar, galera, hora de ofertar. Não, eles trabalhavam arduamente, eles faziam mais do que era pedido. Você tem feito mais do que lhe é pedido? A palavra fala, Jesus fala, palavras do próprio mestre, que fala que se você tem feito somente aquilo que lhe é mandado, você é um servo inútil. Só cumpriu o que era a tua obrigação, nada mais. Jesus quer que nós todos vamos além daquilo que nos é mandado. Sabe por quê? Porque o amor se revela na medida que nós vamos além. Por exemplo, você que é casado, né, esposo, você tem algumas obrigações como alguém casado. Vou falar duas básicas, que é o quê? Você, marido, colocar sustento na tua casa e dormir na mesma cama que tua esposa. Isso é a tua obrigação como marido. Mas peraí, alguma esposa se sente amada pelo marido fazer isso? Tipo assim, meu amor, você é demais, obrigado por dormir hoje comigo. Eu dei sorte mesmo, né? Que maridão. Alguma esposa faz isso? Não, sabe por quê? Porque aquilo é obrigação dele. Se ele não fizer isso, vaza. É obrigação dele. O amor se revela quando nós vamos além da nossa obrigação. Quando, por exemplo, você, maridão, vai lá e compra um presente para tua esposa, chega em casa e fala, amorzinho, aqui um presentinho para você. Aí a mulher se abre inteira, né? O coração dela se abre pro marido e tal, enfim. E fica uma nice em casa. Por quê? Porque ele se mostrou alguém que ama ela, vai além daquilo que lhe é mandado. Sabe, Deus espera que nós sejamos cristãos extraordinários, não ordinários. Deus espera que nós não sejamos aquele tipo de crente medíocre, mas um tipo de cristão que vai além daquilo que é pedido. Sabe? Pessoas que prevalecem na vida são pessoas que vão além. Estudantes que prevalecem nos estudos é gente que vai, que nem retardados, sábado depois da onda para casa estudar. É esse tipo de gente que prevalece. Aquele tipo de gente que faz aquilo que lhe é mandado é servo inútil. Sabe, mas é interessante que Deus elogia aquela igreja. Ok, vocês praticam boas obras, mas vocês trabalham arduamente, vocês fazem mais. Parabéns. Uau, elogio da parte de Deus. Deus continua elogiando aquela igreja. Ele fala o seguinte, vocês não só fazem o que é mandado, fazem além do que é mandado, mas vocês perseveram fazendo além daquilo que lhes é mandado. Sabe o que é isso, cara? Isso é fazer mais do que Deus nos pede ao longo do tempo. Começo da onda dura, eu praticava boas obras. Fazia aquilo que era mandado. É para pregar? Então beleza, vou lá pregar. É para, enfim, conversar com fulaninho de tal? Vou lá conversar. Há uns 4 ou 5 anos atrás, Deus me confrontou de uma forma muito Deus irado. E me colocou no meu lugar. Falou assim, Felipe, você está achando que você é o cara por fazer só isso, velho? Você está achando que está abafando? Uau, sou servo de Deus. Naquele dia, Deus me confrontou de uma forma muito incrível. E a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar arduamente, fazer mais do que aquilo que me era mandado. Ninguém me mandou orar, enfim, jejuar, ninguém me mandava ler a Bíblia, ninguém me mandava estudar, mas eu fazia mais do que aquilo que me era mandado. Por quê? Porque eu fui confrontado por Deus. E sabe, já fazem 5 anos
que eu tenho feito mais do que aquilo que me é mandado? Você tem perseverado no teu trabalho árduo? Sabe, é muito legal quando tem um relapso de generosidade. Tipo assim, um dia no ano você chega e fala, agora eu vou ser generoso na minha oferta. Vai lá e dá uma oferta gorda, generosa. Mas aí isso é que nem cometa Harley. Daqui, enfim, alguns anos na frente você lembra disso e faz de volta. Aquela igreja era uma igreja que perseverava, continuava trabalhando arduamente. Que elogio esse, não é? Receber de Deus, olha, vocês trabalham arduamente, parabéns. Um outro elogio que aquela igreja arrancou de Deus foi esse. Vocês não toleram falsos apóstolos. O que é um falso apóstolo? O que é um produto falsificado? É alguma coisa que parece, mas não é. Então você olha, por exemplo, e fala, ó, camisa da Nike. Lava e descobre que não é da Nike. Parece, mas não é. E o falso apóstolo é esse cara, que parece, mas não é. O falso apóstolo, trazendo para o nosso contexto, para uma linguagem mais acessível, é o falso líder. É aquele cara, por exemplo, que chega no GP e nubla o apacentador. Porque ele chega super espiritual, e chega xarabás, harabás, barabás, e todo mundo olha para ele, oh glória, chegou um profeta de Deus. Falso apóstolo. Ah, depois quer dizer que as pessoas não podem falar no GP? Não é isso. Mas no GP existe a autoridade delegada. Aquela igreja era uma igreja que não tolerava pessoas que se colocavam na posição de liderança, não tendo autoridade recebida para liderar. Você tem tolerado falsos apóstolos no teu GP? Sabe, a semana mesmo uma pessoa me procurou e falou, Lipão, estava conversando com um cara lá e pá, não sei o quê, e o cara falou para mim que esse negócio de batismo tem que ser por imersão, porque se não for por imersão a gente vai para o inferno, porque tem que, enfim, molhar tudo, para lavar o corpo todo. O que você tem para me dizer? Eu respondi para ele assim, cara, quem é o seu pastor? Ponto final. Quem é o seu pastor? Sabe, esse cara, talvez muito bem intencionado, mas ele está se colocando na tua vida como falso apóstolo, alguém que não tem autoridade sobre a tua vida e está exercendo, porque você está deixando. Sabe, tome cuidado com falsos apóstolos. Tome cuidado com aquelas pessoas que, por parecerem espirituais, arrancam de você um sorriso e uma confiança que você não deve dar. Deus elogiou aquela igreja porque não tolerava falsos apóstolos. Não toleravam pessoas que se pagavam de líderes, mas não eram. Pessoas que se portavam como autoridade, mas não a tinham. Recebeu o elogio de Deus. O outro elogio, e último que a gente vai comentar hoje sobre essa igreja, é que Deus fala para eles, olha, outra coisa que tem a favor de vocês, vocês odeiam, repete comigo, odeiam o ensino dos nicolaítas. Sabe, gente, talvez você ainda tenha uma visão muito limitada de Deus, tipo Deus Pai Amor, que não odeia nada. E Deus odeia muita coisa, você não sabia disso? Deus odeia muita coisa. E na verdade, o segredo da vida cristã é descobrir aquilo que Deus odeia e começar a odiar o que Ele odeia, e descobrir aquilo que Ele ama e começar a amar aquilo que Ele ama. Deus odiava o ensino dos nicolaítas. Quem que eram esses nicolaítas? Esses caras, a tradução literal do grego para o português é exatamente essa. Dominadores do povo. Controladores do povo. Deus odiava, Deus odeia aqueles que tentam manipular, aqueles que tentam controlar o povo que é dele. Sabe por quê? Porque ele é o dono da igreja. Existe uma diferença muito grande entre liderar e manipular. Liderar é dirigir, manipular é controlar, é dominar. Deus odeia pessoas que tentam dominar as suas ovelhas. Deus odeia pessoas que tentam dominar os seus filhos. Quem cuida dos seus filhos é Ele. Quem cuida das suas ovelhas é Ele. E sabe, Deus odeia isso. E elogiou aquela igreja porque eles também odiavam aquelas pessoas que queriam se portar e se colocar como dominadores do povo. Velho,
Que igreja, não é verdade? Talvez você esteja pensando, pô, qual é o endereço dessa igreja? Fazer uma visita. Que igreja, cara? Pô, arrancar um elogio de Deus já deve ser uma parada sinistra. Arrancar 6, 7 elogios de Deus, cara, é arrebatamento, é Enoque. É tipo, velho, vou agora. Aquela igreja arrancou 7 elogios de Deus. 7 elogios dele. Porém, Deus chega e fala uma advertência que daí chuta o pau na barraca. O que ele fala? Porém, tem uma coisa contra vocês. Tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Vocês fazem bordam, todo mundo conhece vocês são elogiados, são reconhecidos, todo mundo admira vocês, seu GP é demais, é modelo para os outros, todo mundo olha e fala, ai, o GP tal, ai, que legal, o apacentador é demais, tal, todo mundo admira você. Porém, eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor. E aí eu vou lá para 1 Coríntios capítulo 13 e ler um trecho do que está escrito lá. Presta atenção. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, odeio o ensino dos nicolaítas, não tolere os falsos apóstolos, persevere arduamente no trabalho e pratique boas obras. Se eu não tiver amor, nada disso valerá. Sabe o que Deus estava falando? Ok, igreja. Vamos bater palma para a igreja de Éfeso. Bate aí, bate aí. Para vocês, Éfeso. Parabéns, Éfeso. Legal, bacana. Show que vocês fazem. Legalzinho, bacana mesmo. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Nada disso que vocês fazem vale alguma coisa. Porque se não tiver amor, nada serei. Tão importante quanto fazer coisas para Deus é fazer com o coração certo. Tão importante quanto fazer obras para Deus é fazer as obras amando a Deus. Aquela igreja abandonou o primeiro amor. Sabe, você talvez esteja no mesmo contexto. Sabe, GP demais, trabalho árduo, plantação, corre, isso, aquilo outro, evangelismo, multiplicação, demais. Mas se esqueceu de uma coisa elementar. Se eu não tiver amor, nada serei. Quem pratica boas obras sem o coração? Jesus fala quem? Os religiosos. Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus fala para os fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, podre por dentro. Por fora está tudo beleza, demais. Teu GP está bombando, as coisas estão acontecendo, namorando, namorinho santo, legalzinho, tudo legal. Mas vocês estão podres por dentro. Vocês não estão fazendo com o coração certo. O coração de vocês está equivocado. Sabe? Tem a lápide, é de mármore, tem um memorial, tem fotinho, tem data de morte, tem tudo. É bonito por fora, mas podre por dentro. Você perdeu o primeiro amor. Os religiosos fazem obras para Deus sem amá-lo, porque acham que através das práticas das boas obras podem alcançar alguma coisa de Deus. Sabe, Deus não é constrangido pelas nossas boas obras. Ele é constrangido pelo nosso amor por Ele. É nosso amor por Ele que toca o coração dEle. Sabe, talvez você ouvindo isso, fique pensando, mas será que eu sou? Será que eu estou vivendo essa parada? Sabe, primeiro amor. O que é o primeiro amor? Alguns pensam que é um tipo de amor, mas não é um tipo de amor. Existe o amor ágape, filéu, eros. E, então agora existe um novo tipo, o primeiro amor. Não, não é um tipo de amor. Primeiro é usado para colocar-se classificação, não é verdade?
Primeiro, segundo, por exemplo. Que posição que o Barrichello chegou? Segundo. Certeza. Terceiro, posição, classificação. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. O que Deus estava falando para aquela igreja, não era que eles deixaram de amar Ele, mas que eles não amavam mais Ele em primeiro lugar. Outras coisas ocuparam o lugar de Deus. Sabe, talvez aconteceu exatamente com você. Porque conversão é justamente colocar Deus em primeiro lugar. Você entregou sua vida a Jesus em algum dia, mesmo que tenha sido só por uma noite, como diz o Chorão, como dizia. Só por uma noite. Jesus foi o primeiro lugar na tua vida. Sabe, talvez naquele momento que você orou, entregou a tua vida a Jesus e pai, aconteceu. Aquele momento foi o momento que Jesus era o primeiro na sua vida. Porque conversão é justamente isso, colocar Deus em primeiro lugar. Mas talvez você saiu dali e foi para casa. E a tua mãe falou, filho, está trocando de religião. Agora tá virando evangélico. Aí você olhou para tua mãe e falou, mãe, não viaja, mãe. E a tua mãe meteu uma pressão. Você pipocou. Aí você deu ouvidos a ela e falou, olha, velho, é verdade. Não pode ser assim. Agora, Jesus, que era o primeiro lugar na tua vida, se tornou segundo. Porque a opinião da tua mãe é mais importante do que Deus. E aí talvez passou algum tempo, você foi promovido no trabalho. Você estava aí no GP e tal, tudo legalzinho. Foi promovido no trabalho. Mas você teria que trabalhar num outro horário. Aí você começou a trabalhar na hora do seu GP e não procurou um outro GP. E agora, Jesus se tornou qual posição na tua vida? Terceiro, porque o trabalho se tornou segundo lugar na tua vida. E aí você encontrou uma menina de Deus, nem tanto de Deus, acho que é do diabo mesmo. Encontrou uma menina e aquela menina começou a mexer com você de tal forma que ela ocupou o lugar que pertencia a Deus. E agora Deus é quarto na sua vida. Ele é o quarto amor da sua vida. E aquela menina ocupou o lugar de Deus. Nasceu um filho. E aí, enfim, sabe como é, meu filho, tal. Cara, filho é uma parada incrível, cara. Sabe? É demais ser filhos. Sério, encanta olhar o Zion andando, correndo, brincando, chorando. É demais, velho. E aí você é tentado a colocar teu filho no lugar de Deus. Agora Deus é qual lugar na tua vida? Quinto. E aí depois sexto. Depois você se torna avô, sétimo. Oitavo. Mas o grande problema é que Deus precisa ser o primeiro lugar na tua vida. Nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. Ele precisa ser tudo para você. Ele precisa ser o princípio e o fim de todas as coisas. E se não é, Ele mesmo fala a consequência disso. Qual é a consequência disso? Eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. O que é o candelabro? A presença dele, a chama que arde no meio da igreja. Sabe, talvez o teu GP já não tem presença de Deus há muito tempo, porque vocês deixaram o primeiro amor de lado, vocês trocaram Deus. Sabe, algum tempo atrás, vocês faziam tudo exatamente igual, talvez até pior. Sabe, talvez, enfim, um menino lá que cantava, fez uma técnica vocal, melhorou um pouco na voz, mas, enfim, antes, hora do louvor no GP, o menino puxava acorde e a galera começava a chorar e louvar a Deus, e começava já a arranhar na cara do outro, abraçava, chorava junto, e se lameava todo lá, e era demais. O apacentador chegava, gente, quem aqui tem algum pecado para confessar? E alguém se lançava no chão, rasgava as vestes, falava, eu sou um pecador imundo. Presença de Deus naquele lugar de forma latente. Sabe, talvez se passou algum tempo, você está fazendo a mesma coisa. Hora do louvor. Legal, galera. Hora da palavra. Tipo, a galera ficou olhando pro relógio que nem na escola, saca? Tipo, bateu o alarme, galera, vamos embora. Você perdeu o primeiro amor. Já não é mais como era antes. Como esse primeiro amor se manifesta? Alegria, prazer nas coisas de Deus. Há quanto tempo você não tem tido mais alegria nas coisas de Deus? Sabe, há quanto tempo você já não fica mais alegre? Pô, velho, hoje é dia de onda, vamos lá perder uns quilinhos lá e tal, vai ser massa.
Que louco estar com a galera, ouvir o louvor, palavra, uhul! Há quanto tempo você não tem mais prazer, cara? Há quanto tempo você não quer mais ouvir a voz de Deus? Há quanto tempo você não vem mais na igreja, senta na cadeira e fala, cara, Deus, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu preciso mudar as coisas da minha vida, me ajuda. Há quanto tempo você não faz isso, cara? Há quanto tempo no louvor você fica pelos cantos? Há quanto tempo nos cultos você fica gazeando o culto? Há quanto tempo que você perdeu o prazer e a alegria pelas coisas de Deus? Sabe, é um crente por fora lindo, mas perdeu o primeiro amor, perdeu tudo. Aquela igreja tinha perdido o primeiro amor. E talvez você esteja se encontrando na mesma realidade. Sabe, talvez para você a vida com Deus se tornou cansativa, pesada. Tipo, velho, tem que ir para a igreja hoje, que saco. Por que eu não estou na praia? Sabe, se a vida com Deus, se as coisas de Deus têm se tornado cansativas para você, tenha certeza, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Sabe por quê? Porque antes, quando você amava a Deus em primeiro lugar, cara, você fazia acontecer qualquer coisa. Qualquer horário. Cara, vamos dar um rolê com a galera? Vamos, velho. Mas não tem nada para comer, beleza, Coca-Cola. Mas não tem Coca, ok, vamos fazer um marguari de maracujá. Porque rende mais. Vamos todo mundo, beleza. Passou-se o tempo e você se tornou alguém pesado com as coisas de Deus. Cansado, sempre não dá. Lipão, mas é porque não tem muito tempo. Cara, mentira. Talvez voltando um pouco mais de tempo atrás, talvez há 2, 3 anos atrás, você lembra de quando ainda não era convertido, você numa rave fritando, sol batendo na nuca, loucão, pá, aqui, e estava tudo bem. Agora sentiu um pouco de calor da igreja, vou embora. Vou embora. Você saía na maca, em coma alcoólico de uma balada, e agora não faz mais isso por Deus. Sabe por quê? Você perdeu o primeiro amor por Deus. Deus não é a pessoa mais importante na tua vida. Você se tornou um religioso. Você vai no GP para se afastar do inferno, você vem na igreja para não ir para o inferno, você vai no discipular porque tem medo do teu discipulador, vai que ele acha que eu não sou crente. Você se tornou um religioso. Outro sintoma de uma pessoa que se torna religiosa, é que ela manda os outros fazerem aquilo que ela mesma não faz. Chega no GP e fala, galera, crente que é crente tem que orar. Não ora 1 mês. E quando orou no almoço. Né? Aquela oração mais religiosa possível. Cara, falso, hipócrita. Galera, crente que é crente lê 10 capítulos na Bíblia, no mínimo. Quanto tempo você não lê a Bíblia, velho? A última vez que você leu porque por acaso no celular você tem um programinha que parece lá, leia a Bíblia hoje. Aí você vê um versículo, quer ler a Bíblia hoje? Não. Mas leu o versículo. Você perdeu o primeiro amor, cara. Você perdeu o primeiro amor. Sabe? E talvez o que você esteja pensando é o seguinte, o que eu tenho que fazer então, cara? Tem que parar de ser apacentador? Tem que parar de fazer as coisas que eu faço? Está errado o que eu estou fazendo? Não, é justamente o contrário. É justamente o contrário. O que Jesus fala para aquela igreja, olha, vocês abandonaram o primeiro amor, voltem a praticar as obras que vocês praticavam antes. Jesus não fala para eles pararem de fazerem nada. Ele não fala para eles pararem de trabalhar arduamente, não fala para parar de praticar boas obras, não fala para parar de não tolerar falsos apóstolos, ele fala, olha, pratique aquilo que vocês praticavam antes. Melhor, em outras palavras, faça aquilo que vocês faziam antes, mas com o coração que vocês faziam antes. Volta a ter o coração que vocês tinham quando ministravam o GP. Sabe, lembra quando você, apacentador, se tornou apacentador? Que você sentia frio na curica para ministrar o GP? Aí orava, pedia a Deus, Deus, me usa hoje. Há quanto tempo você não ora antes do GP? Lembra quando você jejuava pelas tuas ovelhas? Quanto tempo você não jejua por elas? Faz quanto tempo que teu coração não tem mais ardido? Agora, o que é interessante é que nós temos a tendência de culpar os outros. E essa é, a lástima do pecado. O problema é minha namorada, vou terminar com ela. Não, o problema é você. O problema é o apacentador. Não, o problema é você, cara.
Foi você que trocou o primeiro amor. Não foi ele. Não foi a tua namorada. A tua namorada talvez nem te pediu para você amar ela. Você colocou ela num lugar que não era dela. Que Jesus estava falando que a forma de voltar ao primeiro amor, era de fato tomando uma decisão firme de colocar novamente Jesus em primeiro lugar na sua vida. É interessante isso, porque Jesus ele dá uma dica bem clara a respeito disso. Ele fala o seguinte: olha, arrependa-se, você que abandonou o primeiro amor. Arrependa-se. E ele fala outra coisa: lembre de onde você caiu. Olha para quem está ao teu lado e fala: lembre de onde você caiu. Quando você parou de amar a Deus em primeiro lugar? Quando você começou a não mais sentir prazer nas coisas de Deus? Quando você começou a não mais ter prazer, alegria em fazer as coisas para Deus? Quando você começou a ficar cansado de fazer coisas para Deus? Quando você não começou mais a ter desejo de estar na igreja? Quando? Lembra de onde você caiu. Sabe por quê? Porque se você lembrar de onde você caiu, você vai saber exatamente pelo que você trocou Deus. Porque talvez você caiu quando você começou a namorar. Talvez você caiu quando você começou a trabalhar. Talvez você caiu quando começou a fazer um curso X, Y. Talvez você caiu quando você começou, enfim, fazer outra coisa qualquer. Lembre-se de onde você caiu e volte a fazer como você fazia anteriormente. Sabe? Volte na hora do louvor a ficar no meio da galera, suando que nem um porco, levantando a mão e agradecendo a Deus, velho. Volte a pular no louvor. Ah, Lipão, mas isso é falsidade. Não, isso é amor, velho. Isso é amor. Quando eu entrego um presente para minha esposa, não é falsidade. Ah, eu estou sendo falso, eu não te amo, um presente. Não, eu amo ela, velho. Sabe, eu quero todo dia estar apaixonado por ela. Infelizmente, tem alguns dias que eu não estou, mas a minha decisão é de amar ela, por isso eu dou presente para ela. Porque eu amo ela. Isso é amor, cara. Sabe, volte a fazer como você fazia anteriormente. Lembra de onde você caiu. Volte a fazer o quê? Ou melhor, volte a fazer como você fazia antes. Sabe, como você fazia. Você precisa voltar ao primeiro amor. Tem uma música antiga, que eu curto muito, que fala exatamente sobre isso, cara. Ela diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Onde eu ouvi essa música aí? Essa música, ela revela uma parada muito legal, cara. Ela revela o seguinte: você precisa querer voltar ao primeiro amor. Você quer? Você quer? Você quer voltar a sentir prazer com as coisas de Deus? Cara, você quer ficar alucinado para chegar do trabalho e ler a Bíblia? Lembra de quando você fazia isso? Quando você não entendia nada e continuava lendo a Bíblia sem entender e falava: uau, velho, que louco, li 20 capítulos hoje. Lembra de quando você fazia isso? Lembra de quando você orava confiando em Deus? Não mais aquela oração religiosa que você hoje ora, mas aquela oração com fé, convicção. Deus, enfim, faz alguma coisa, intervém. Lembra de como era, velho. Lembra de como era quando você amava Deus em primeiro lugar, você via no culto e Deus falava, e você chorava e as coisas aconteciam, lembra? Lembra quando Deus era mais importante na tua vida e qualquer coisa que te desviava do foco, você dava um chega para lá e falava: não, velho, meu foco é Deus. Lembra disso, cara? Aí a pergunta tá: você quer voltar ao primeiro amor? Eu quero voltar ao primeiro amor. Cara, você precisa querer. Porque, cara, não é uma oração de descarrego que eu vou fazer hoje aqui. Ah, agora saiu o primeiro amor. Olha lá, o primeiro amor, a galera saindo. Não, velho. Jesus deixou isso muito claro. Jesus deixou isso muito claro. Arrependam-se. Lembre de onde vocês caíram e voltem a fazer aquilo e como vocês faziam anteriormente. Voltem a praticar as boas obras. Volte a fazer como. Sabe, se hoje você quer voltar a viver aquilo que um dia você viveu, talvez só por uma noite, mas que um dia você viveu. Se você quer voltar a ter prazer
em discipular, voltar a ter alegria em ser um apacentador, voltar a ter ambição de ser um apacentador, voltar a sonhar com as coisas de Deus, voltar a amar a Deus em primeiro lugar. Sabe, se você quer hoje tomar essa decisão, fique em pé no teu lugar, eu quero orar por você. Cara, sabe que isso é uma decisão racional. É racional. Sabe, um menino mesmo, agora há pouco me perguntou, ele, pão, tal, cara, estou passando por um momento osso, eu não sinto mais nada, tal, papai, o que eu faço? Eu falei, agora você começa a ter fé de verdade. Porque quando você sentia era fácil, né? Isso não era fé. Fé é firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar. E a nossa caminhada do início até o fim é pela fé. É pela fé. Pela confiança na palavra de Deus. Sabe, então, cara, como eu disse, não basta eu chegar aqui, eu vou orar por vocês, tal, mas não pense que minha oração tem algum poder se essa oração não for transformada em atitudes práticas na vida de vocês. E essas atitudes práticas precisam começar a acontecer a partir do momento que vocês saírem daqui, ou na verdade, a partir do momento que ele dizer amém. Você precisa voltar a fazer aquilo que você fazia, como fazia. Amém? Fecha tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe muito bem pelo que você foi trocado na vida deles, ó Pai. Ou por quem. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que nesse momento, o Senhor revele a cada um, Pai, o momento aonde eles caíram. O momento, ó Pai, que eles trocaram o Senhor por outras coisas. Talvez pelos prazeres, talvez por namorada, namorado, talvez, ó Pai, por sonhos, projetos pessoais. Quero pedir a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor. Para que eles possam novamente colocar as coisas no devido lugar. E o Senhor volte a ser o primeiro. Volte a ser suficiente para cada um deles, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, os fortaleça para praticar essas tais boas obras como eles praticavam anteriormente, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, a paixão, o amor, a alegria, o prazer, o zelo, o desejo, o anseio pela Tua presença, por estar contigo, por ouvir a Tua voz, por ouvir a Tua direção, por ser ministrado por você, por amar o Senhor, por praticar boas obras para você, possa retornar no coração de cada um deles, ó Pai. E eles não mais caiam nessa mentira, não mais caiam, ó Pai, nessas armadilhas que a vida lança sobre nós, ó Pai. Que no nome de Jesus, nós sejamos, ó Pai, convictos de que o Senhor é o primeiro na nossa vida e ninguém pode ocupar o lugar que pertence a Ti, Senhor. Nos ajude a viver com compreensão e discernimento a partir dessa decisão que estamos tomando nessa noite, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor ajude-os, ó Pai, a experimentar e a viver novamente aquilo que eles viveram algum dia, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, os abençoe dessa forma. Amém. Amém, cara. Pode sentar. Velho, talvez você ouviu tudo que ouviu e falou, nossa, velho, deve ser massa parar de primeiro amor. E você não tem nem do que se arrepender, que você nunca amou Deus em primeiro lugar na tua vida. Na verdade, conversão é justamente isso, colocar Deus no lugar que é dele. Isso é se converter, isso é entregar a vida a Jesus. É devolver a dignidade, a honra, a glória que pertence a Ele. A submissão que pertence a Ele. Sabe, velho? Para aqueles que têm Deus em primeiro lugar, a Bíblia reserva inúmeras promessas. Promessas de vida eterna. Promessas de vida abundante. Promessas de um futuro de esperança e de paz. Mas para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Sabe, talvez você nasceu num lar cristão e ouviu, sempre ouviu tua mãe crente orando, teu pai te enchendo um saco que você era um pecador imundo e todo aquele lance. Você se convenceu de que você é crente. Enquanto Deus não for o primeiro lugar na tua vida, você não é um cristão. Enquanto você não decidir colocar Ele no lugar que é dele, você nunca teve relacionamento com Deus. Você teve relacionamento com a religião, mas não com Deus. E se hoje você quer colocar Deus no lugar que é dele,
Você quer dar o primeiro lugar, o primeiro amor para Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, eu quero te convidar a fazer isso, cara. É simples, enfim, a Bíblia fala que é simples, porque passa por uma decisão e pela tua fé. Se você quer fazer isso, cara, quero convidar todos a baixarem a cabeça, fecharem seus olhos. E se você quer fazer isso, fale essas palavras para Jesus. Ele é aquele que está andando no meio dos candelabros, Ele está aqui nessa noite, está te ouvindo a tua oração. Se você quer dar esse primeiro lugar para Deus, fala assim para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor não é o primeiro em minha vida. Eu reconheço que muitas coisas têm ocupado o lugar que sempre deveria ter sido teu. E também reconheço que essas coisas ocuparam o teu lugar porque eu escolhi que elas ocupassem. Por isso, Senhor, nessa noite, eu quero tomar essa decisão de tirar todas essas coisas que é do teu lugar e colocar o Senhor como o primeiro em minha vida. Por isso, ó Pai, eu aceito o teu perdão, porque eu sei que eu errei e pequei por viver dessa forma até aqui. Eu aceito a tua graça sobre mim. Eu aceito o teu sacrifício na cruz, que me purifica de todo pecado, de toda injustiça. E hoje, eu entrego a minha vida a ti. E eu aceito em minha vida como meu dono, como meu Senhor a partir de hoje. Eu quero que o Senhor seja o primeiro para mim. O primeiro, ó Pai, em tudo que eu faço. Eu quero te amar acima de todas as coisas, ó Pai. E o Senhor me conhece. Sabe que eu tenho inúmeras dúvidas, questionamentos. Mas de alguma forma eu sei que é isso que eu preciso fazer. Por isso que eu estou fazendo isso. Então me ajuda a viver em cima dessa decisão que eu estou tomando hoje. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, cara, levanta uma das suas mãos no seu lugar. Quero orar por você. Amém. Amém. Essa galera que levantou a mão, cara, sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não precisa ter vergonha não, você está em casa. A gente quer orar por você e de alguma forma te ajudar a viver essa escolha que você está tomando hoje. Então sai do teu lugar, vem aqui. Algo poderoso vai começar a acontecer na vida de vocês a partir dessa decisão que vocês estão tomando. Tenha certeza disso, cara. Não tenho vergonha disso. Cara, vem um pouco aqui para os corredores, para a galera sair do corredor ali. Chega aqui para o lado. Queria convidar os apacentadores da onda para vir aí, darem uma mão. Esses caras, essas minas, esses homens, essas mulheres que estão chegando ao lado de você, são algumas pessoas que querem te ajudar a viver isso que você está decidindo viver hoje. São pessoas que têm vivido isso. Então, de alguma forma, podem contribuir com a experiência que eles têm tido com Deus para ajudar vocês a viverem isso. Então, contem com o apoio e com a ajuda deles. Cara, tem uma galera aqui sozinho. Meninos, tem uma galera aqui sozinho. Tem alguém que está sozinho aí? Levanta a mão. Não tem ninguém acompanhando. De buenas. De buenas. Tem aqui, ó, um cara. Zé. Tem 3 caras, na verdade, aqui. Beleza? Vamos ficar em pé, galera. Estenda a tua mão para cá. O que impede muita gente de viver isso que vocês vão começar a viver hoje é aquela parada que vem na mente, tipo assim, cara, foi engraçado esses dias mesmo, eu estava lá em São José na implantação e uma menina perguntou isso, Pão, mas se entregar minha vida a Jesus amanhã e eu pecar, o que vai acontecer? Eu falei, cara, você não acha que vai pecar, você vai pecar amanhã. Essa não é uma decisão de não errar mais, no sentido tipo de eu vou conseguir não errar mais. Essa é uma decisão de Deus, eu reconheço que eu preciso da tua ajuda para não errar mais. Sabe? Então, a partir de hoje, cara, algo vai começar a acontecer na vida de vocês, se vocês de fato estão abrindo o coração para Deus. Ele vai ajudar vocês a caminharem, essa caminhada que está sendo proposta, que vocês estão querendo viver ela a partir de hoje. Se vocês estão somente crerem, tiverem fé. Amém? Estenda a mão para cá, vamos orar.
Pô Deus, louvado seja teu nome, Senhor, pela vida de cada um desses que vieram aqui à frente, talvez aqueles, ó Pai, que oraram e tiveram vergonha de virem até aqui. Eu peço mesmo a Ti, Senhor, que o Senhor os ajude a viver em cima dessa decisão que eles estão tomando, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, ó Pai, e encha cada um deles com Teu Espírito Santo, para que eles possam experimentar, Senhor, a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, essa posição que eles estão dando a Ti hoje nunca mais seja substituída por nada e nem por ninguém, Senhor. Que a partir de hoje, ó Pai, de fato, o Senhor seja o primeiro na vida deles até o dia do encontro contigo, Senhor. E pela eternidade afora, o Senhor continue sendo o primeiro, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, abençoe eles, ó Pai, nas dificuldades, nas lutas. Pai, no nome de Jesus, ajuda eles, ó Pai, a terem pessoas que levem eles para cima, que edifiquem a vida deles, ó Pai. Que no nome de Jesus tenham sabedoria para se afastar, Senhor, daquilo que corrompe o coração deles, que corrompe a fé deles, ó Pai. Eles possam estar fixados no Senhor, na Tua vontade, no Teu querer para a vida de cada um deles, ó Pai. Eu louvo por isso, ó Pai, e nós como igreja também nos responsabilizamos pela vida deles, dos nossos irmãos. Pedimos, ó Pai, a Ti que nos dê sabedoria e discernimento para ajudá-los, ó Pai, a viverem essa vida que eles estão querendo viver, Senhor. Então, no nome de Jesus, capacita para cuidar de cada um deles, ó Pai, e os abençoe para eles viverem tudo isso, no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Permaneça aqui rapidinho, cara. Salva de palmas. Cara, essa é a decisão mais inteligente que vocês estão tomando na vida. Sabe, quando eu casei com a Lari, eu falei, nossa, velho, agora eu fui sagaz. E realmente fui inteligente, minha esposa é demais. Cara, mas entregar a vida a Jesus é incomparavelmente superior a outras atitudes inteligentes que eu tomei na minha vida. Sabe, talvez vocês não tenham dimensão do que é a vida com Deus. Vocês só estão naquela tipo, velho, vou ou não vou? Vou. E foi assim que eu me converti. Tipo, vou ou não vou? Vou. E aí entreguei minha vida a Jesus, cara, e fazem 8 anos. E de lá pra cá, cara, quanta coisa Deus fez na minha vida e, cara, eu não troco isso por nada, por nada. Então, velho, Deus vai começar algo novo na vida de vocês, amém? Galera que é da onda, cara, só, enfim, eles vão levar vocês lá para trás só para pegar o telefone, o contato de vocês, para vocês não ficarem largados aí, né, pelo mundo afora. Então, fica à vontade, daqui a pouco eles vão trazer você aqui de volta. Galera da onda, leva eles lá, tal, para pegar o contato, o telefone, lá no toldo lá atrás, beleza? Quem não tem ninguém acompanhando, vai lá mesmo assim, que vai achar um acompanhante lá. Amém? E, cara, enquanto a todos nós, repete comigo, tão importante quanto fazer as coisas para Deus, é fazer com o coração para Deus. Tem uma outra coisa que eu quero que vocês meditem rápido. Cara, Deus não quer funcionários, Deus quer filhos. Sabe, Deus não quer o teu trabalho. Se Ele quisesse o teu trabalho, Ele faria uma multidão de anjos para fazer muito mais bem feito do que você faz, do que eu faço. Ele não quer o teu trabalho. Ele quer filhos que participem da herança que é dele. Sabe, a igreja é tua herança. Olha para quem está ao teu lado e fala, cara, você é minha herança. É a herança dos filhos de Deus. Sabe, quando você trabalha, quando você edifica a igreja, quando você abençoa o teu GP, quando você discipula, quando você evangeliza, cara, você está juntando tesouros no céu, porque essa é a tua herança. Deus não quer funcionários, Deus quer filhos que o amem e que façam aquilo que fazem por amor ao Pai. Amém? Não abandone o primeiro amor. Tamo junto, nós. Boa semana.